para fazer uma missão fora do seu domicílio. Agora você imagine aquele que saiu da tua casa, da tua parentela, do seio da tua mãe e do teu pai, saiu da casa, da sua zona de conforto, e agora ele vai ter que ir a uma cidade longínqua para pregoar a verdade do Evangelho. Nós vemos que com Paulo aqui, depois daquela conversão dele maravilhosa, onde Deus falou com ele tremendamente, agora Paulo é um novo homem, é um homem mudado. E todos aqueles que deixou a mensagem do Evangelho entrar no coração, se tornam uma pessoa diferente, porque onde Jesus passa, ele traz a renovação do Espírito. Ele traz uma mensagem diferente. Jesus é aquele que vem e consegue manipular e consegue fazer com que eu e você agora seja uma pessoa diferente na casa do Senhor. Pessoas que não conseguem expressar essa vontade de falar do Evangelho, essa vontade de estar no caminho do Senhor e seguir aquilo que está descrito na Bíblia, são pessoas que ainda estão precisando de ouvir e deixar a palavra entrar no teu coração para que haja uma renovação. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 16, nós vamos começar folheando e começar aprendendo, porque todos nós devemos ter um chamado para a obra missionária. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é de qualquer forma que nós saímos da nossa casa para pregoar o Evangelho, seja aqui na congregação, seja no bairro onde você mora, seja na África, seja na Ásia, seja em todo e qualquer lugar. Devemos ter um chamado do Senhor para pregoar a mensagem do Evangelho. Logo aqui no versículo de número 9, nós vemos que Paulo ele estava em uma missão, e onde ele, através do chamado divino, que é o melhor chamado que tem, quando falamos de chamados, devemos entender que estamos falando de um chamado de Deus para a tua vida. Não estamos falando através de nenhuma profetada que alguém pode dar aqui e dizer que não está vendo mais você nesta cidade, mas está vendo você acolá. Estamos vendo de um chamado divino na vida de Paulo, onde ele, através de um sonho, aparece um varão da Macedônia e fala com ele com toda a autoridade: passa a Macedônia, porque ali eu estou precisando de ajuda. E logo nós vemos aqui que esse chamado divino na vida de Paulo, ele é extraordinário e ele é maravilhoso. E como o próprio Deus que chama ele, nós sabemos que o Deus a qual nos chamou, ele não falha no teu chamado. Enquanto eu e você sai de casa, ele prepara o caminho. Enquanto eu e você sai de casa, ele vai preparando a nossa trajetória. Inimigo que está no meio do caminho, ele vai cair por terra, porque Deus ele mandou. Aquele inimigo que está pelejando contra a nossa vida, ele vai cair por terra, porque Deus está no controle. Se alguém oferecer alguma bebida mortífera, não vai fazer dano algum, porque o dono da obra foi quem mandou. Aleluia. Ele atravessa a Macedônia e vai apregoar a mensagem do Evangelho. A palavra vai dizer que ele está percorrendo as cidades, ele continua fazendo a mensagem em todo local que ele passa, ele apregoa, mas o caminho dele é a Macedônia. Tinha alguém precisando ouvir a mensagem de Cristo naquele local, e a mensagem vai dizer, quando ele chega numa cidade chamada de Filipe, a primeira cidade da Macedônia, ele chega numa sexta-feira, ele vai descansar, e quando acorda no sábado, a primeira coisa que ele procura é um local para estar em comunhão com Deus. Você tem procurado local para estar em comunhão com Deus? Paulo ele sabia que não era de qualquer jeito, não é de qualquer forma, porque levar a mensagem de Deus requer jejum e oração da nossa parte. Levar a mensagem de Deus tem um sofrimento da alma e do espírito, mas quando chegar naquele grande dia, tem uma coroa de glória preparada para mim e para você. Quando chegar naquele grande dia, nós vamos ser edificados com o poder da palavra e do Espírito Santo do Senhor. A palavra vai dizer que era um sábado, ele vai à beira de um rio para estar orando, e quando chega naquela localidade, tem várias mulheres que estão naquela localidade,
mas tem uma especial aqui chamada de Lídia. A palavra vai dizer que Lídia, ela já ouvia a palavra de Deus, ela já sabia quem era esse Deus maravilhoso, mas só de ouvir não é bom não, é necessário que guarde ele no coração, que a palavra do Evangelho, ela vem entrar no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, e tem momento da nossa vida que vamos precisar de alguém, um missionário, para estar pregoando a palavra diretamente ao nosso coração. Lídia estava naquela localidade, Lídia estava ali já com o coração desejoso, apenas precisava de alguém para pregoar a palavra. E Paulo, quando ele chega, começa a orar, e quando ele chega aquelas mulheres, ele começa a pregoar a palavra. A palavra vai dizer que a nossa irmã Lídia, ela agora aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. Isso quer falar para aqueles que ainda não aceitaram. Não basta apenas dizer no teu coração, não, eu já aceitei esse Jesus. É necessário fazer uma confissão pública e dizer que Ele é o Deus da minha vida, Ele é o Deus do meu caminho, Ele é que é o dono da minha caminhada a partir de agora. Assim Lídia fez, ela entendeu que deveria estar entregando a tua alma a Cristo, e neste momento, todos aqueles que têm agora uma intimidade com esse Jesus tão maravilhoso, a primeira coisa que faz é o quê? Eu quero Ele na minha casa. Quantos aqui quer Jesus na tua casa esta noite? Quantos aqui quer Jesus fazendo parte da tua família? Acordar de manhã e dizer bom dia, Jesus, e de noite antes de dormir falar boa noite, meu Jesus, porque você agora é íntimo de Jesus. Aleluia. Ela chama Jesus para a sua casa. Jesus agora vai, através da mensagem que Paulo, ele apregou para ela. Aquele homem agora estava ali na casa de Lídia, que ela convidou com tanto carinho, como um profeta do Senhor. A palavra vai dizer que ele estava ali agora, mais uma vez, em uma zona de conforto, achou um lugar bom para ficar. Mas quando estamos na mensagem, quando estamos fazendo a obra do Senhor, é cada dia uma forma diferente, é cada dia nós matando um leão e acontece que só aparece outro. Assim aconteceu na vida de Paulo e de Silas naquela noite. Nós vemos que Paulo agora, em todo local que passava, agora aparece uma jovem. E eu peço atenção aos amados irmãos nesta noite, cuidado com as distrações que Satanás ele coloca na nossa frente, cuidado da forma que Satanás ele coloca os seus planos para querer derrubar o plano de Deus. Mas nesta noite eu digo para você, o plano de Deus ninguém para na tua vida, o plano de Deus ninguém para na tua vida. Aleluia. Mas toma cuidado, porque às vezes vem de uma forma tão sutil, às vezes vem de uma forma tão sutil que a gente não percebe. É necessário que tenhamos discernimento para entender o que está acontecendo. A minha Bíblia vai falar aqui que toda vez que Paulo ele passava, surgia uma jovem. Ela era de vinho, todo mundo que passava ela pedia para ler a mão e ganhava dinheiro com isso. E toda vez que Paulo passava, ela ali, vai verdadeiramente um homem de Deus. Eu acho que eu e você, até na situação de Paulo, quando aquela jovem falasse agora um homem de Deus, a gente estufaria o peito e dizer, eu sou mesmo. E passava de qualquer forma. Mas Paulo ele já estava com discernimento bastante aguçado. E quando aquela jovem fala uma, duas, três vezes com Paulo, Paulo agora olha para ela e fala, retira-te daqui, Satanás. Porque hoje você perdeu. É eu e você, tendo discernimento na casa do Senhor, na rua que você mora, na localidade, entendendo que toda estratégia do inimigo, ela cai por terra, porque Deus, ele chegou primeiro. Quantos querem que Deus chegou primeiro na tua vida? Quantos querem que Deus chegou primeiro na tua casa? Se alegre na presença do Senhor. Aleluia. Mas a mensagem a qual Paulo ele traz aqui nesta carta, no capítulo de número 16, ele vai dizer que os senhores daquela jovem não ficaram alegres, porque o inimigo das nossas almas, ele obtém muitos lucros em cima daqueles que fazem o mal aqui e acolá.
E aqueles homens ali naquele momento começaram a ficar com raiva da palavra que Paulo apregoava. E aquela raiva subiu ao ponto de eles ir perante o magistrado. Pegaram Paulo e Silas presos, levaram para o meio da praça e ali falaram que Paulo ele estava trazendo um costume diferente, a qual eles não entendiam. Aí a palavra vai dizer que aquele magistrado fala: pega Paulo agora, pega Silas, começa a açoitar ele e leva ele preso. E agora vai dizer que eles agora foram presos, e o soldado a qual levou, ele prendeu a Paulo pelo pescoço e pelo pé e jogou lá no fundo do cárcere. Estava meditando um pouco agora à tarde, e estava vendo que pessoas, quando eram presas pelos pés e pelas mãos, olhe se não houve uma semelhança com o que aconteceu com o nosso Senhor amado Jesus Cristo, onde foi preso pelos pés e pelas mãos, e o segundo passo seria a crucificação. Mas Deus, ele tinha chegado primeiro, quando eu falei, ainda não era a hora de Paulo. E Deus, ele, quando tem uma obra na nossa vida, ele vai usar de algo sobrenatural para tirar a gente do aperto, para tirar a gente do sufoco e trazer novamente para continuar a obra do Evangelho. Aleluia, não era tempo de morrer, era tempo de continuar pregando a palavra. Ei, igreja de Cristo, não é tempo de esmurecer, é tempo de continuar pregando a palavra de Deus. Está difícil, tá? As coisas a cada dia estão ficando mais difícil, mas continua firme e constante no propósito do Senhor, porque naquele grande dia tem galardão de Deus lá no céu para a amada igreja. Aleluia. Aqueles magistrados, eles agora pegam, prende. Paulo está agora lá naquele cárcere lá embaixo, e muitos nessa situação iam fazer o que? A minha vida já foi embora. Temos aí o exemplo do mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu crucificado. Vai acontecer a mesma coisa comigo, mas Paulo e Silas era diferenciado. Era que nem o pessoal aqui da igreja de Fazenda Quantos Um. Quando a coisa começava a ficar difícil, não ia para o canto chorar, não ia dizer que acabou a esperança. A crente que é crente, quando está na situação difícil, ele começa a fazer o que Deus ele pede, começa a orar, começa a clamar, e algo diferente vai acontecer. Começa a clamar pelo sangue de Jesus, que o inesperado vai acontecer na nossa vida. Quando vemos falar em missões, nós entendemos que missão primeiramente começa complicado, né? Eu falo na visão de um jovem senhor, que agora está pastoreando a igreja, que está tendo a oportunidade de fazer missões em cada bairro diferente aqui da nossa localidade de Iparepe. E nós vemos que fazer missão, ela começa complicado. Quando você é separado com uma missão, fica complicado, vai ficar complicado sim, é difícil. Às vezes a escassez bate, às vezes a necessidade bate, mas continua firme. Quando a gente continua no propósito, agora já estamos no meio de uma obra. Não estou falando apenas de mim, mas falando com propriedade de todo e qualquer missionário. E quando chega na metade do caminho, entendemos que ficou difícil. Difícil está sim. Aquela obra agora está difícil. Ficou difícil para o missionário estar sem o sustento fora da casa da mãe e do pai. Ficou difícil estar fora da tua família. É difícil para ele, mas ele quer continuar apregoando o Evangelho, porque teve chamado da parte do Senhor. E depois que fica difícil, agora vai ficar impossível. Aí muitos vão dizer: pastor, se a obra ficou impossível, acabou, não tem mais jeito, não vai mais para lugar nenhum. O missionário pega a tua mala, volta para casa e acabou a missão. O pastor que foi designado para a obra pega agora a tua família, volta para casa e diz: olha, aquela igreja não tem como comandar, aquela missão é difícil. Mas é nesse momento que passou de difícil, veio para impossível, que Jesus agora ele entra. Porque esse Jesus a qual nós cremos é o Jesus do impossível na nossa vida. Quando tudo está difícil, ele ainda deixa na nossa mão, mas quando está impossível, ele fala: agora deixa comigo, porque a minha força se aperfeiçoa na tua fraqueza. Essa obra vai andar,
o missionário vai ter o sustento, ele vai continuar na obra e apregoando a mensagem do Evangelho. Aleluia, glória a Deus. E Paulo, ele sabia disso. Ficou impossível. Era para ele sair dali morto. Não tinha mais jeito para a vida de Paulo. Mas quando ele começa a clamar, algo diferente acontece. Paulo, quando ele clama do lado, ele chama Silas. Enquanto eu oro, você começa a louvar. Enquanto eu oro, você começa a chamar a atenção de Deus. É neste momento que o sobrenatural acontece. A palavra vai me dizer que agora um terremoto tremendo acontece naquela cidade. Todas as portas dos cárceres, elas foram abertas, como se o Jesus tivesse aberto naquele momento. Todos agora estavam livres. Aquele homem que prendeu o nosso irmão Paulo, agora ele vai querer se matar, porque era costume, todo soldado que deixasse aquele que estava sobre o seu preso, sobre o seu comando, fugir, ele era para ser morto também. Mas é nesse momento que Paulo fala: não fuja, não se mate, porque ninguém aqui sumiu, ninguém aqui saiu da tua presença. Aquele homem entende que aconteceu algo sobrenatural na tua vida, na vida de Paulo. E todos aqueles que passam uma experiência começam a entender. Tem alguns que estão na visão de Paulo, está no impossível, está no difícil, mas está no propósito. Tem alguns que estão na visão do carcereiro, está ali no meio do milagre, está ali passando a situação, mas ainda não crê. Mas na hora que o milagre acontece, é por isso que Jesus, ele veio aqui na terra. Ele começou a pregar o Evangelho, e quando ele começa a pregar o Evangelho, a primeira coisa que ele faz, ele transforma aquela água em vinho. Alguns podem dizer que tinha alguma magia aí dentro, e Jesus não fez isso. Ele continua, porque quem está no propósito não olha para as pedradas que toma, não olha para o disse-me-disse, nem para a murmuração, continua no propósito. É Jesus continuando na sua mensagem. E Jesus, ele vem vindo, ele pega uma multidão, aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E quando chega agora Jesus, quem sabe na tua cabeça, ele diz: agora eu vou fazer algo na frente de todo mundo, e todo mundo vai entender agora que eu tenho um Deus, que Deus é minha vida, que eu sou o Deus desta igreja, que eu sou o Deus desta casa. Aí a palavra vai dizer que Paulo agora, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele pega agora um pão, começa a dividir aquele pão, 5 pães e 2 peixinhos. Ele pega aquele pão e aquele peixe, ele parte e dá um, ele parte e dá outro, ele parte e dá outro. O milagre está acontecendo, o milagre está acontecendo. É o impossível na tua frente, é o impossível na tua casa, é tua família sendo reconstruída, é teu marido voltando para a tua presença, é tua esposa dizendo que quer ser crente, é teu filho dizendo: pai, mãe, eu quero voltar para a presença do Senhor. Aleluia.